Seus olhares me consomem, não me veem como um homem. Onde será que o nosso mundo se perdeu? Almas que mentem e se escondem atrás de um codinome, e eles querendo consumir meu corpo enquanto eu só quero mudar de nome. Só quero paz e respeito, só quero viver na sombra depois de tomar sol no peito. E eu já tô cansado de ter que tomar cuidado com tudo que falo e faço do jeito que tem que ser. Coisas tão difíceis pra mim, normais pra você. Olá, e ao som de Sol no Peito, com Nick Cruz, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Chegamos ao episódio número 30, atingindo um público cada vez mais consolidado, que me deixa bastante feliz e agradeço muito a quem nos acompanha, quem nos assiste. O Pode Sim já se tornou uma referência em debates e reflexões sobre questões latentes da sociedade que impactam a psicologia. Fica aqui meu convite. Nos siga pelo Spotify e Instagram, vou deixar aqui embaixo o endereço, ou, se preferir, acesse também pelo canal do YouTube do Sindicato. Eu sou Norian Segato, jornalista, e hoje converso com o psicólogo Alexander de Oliveira, homem trans, negro, que abordou de maneira corajosa temas bastante sensíveis. Acompanhe conosco. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Chegamos ao nosso 30º episódio, trazendo na bagagem muita conversa boa aqui. E hoje tenho o prazer de conversar com o psicólogo Alexander Oliveira, que, entre outras tantas atividades, atua na Comissão de Direitos Humanos do CFP, Conselho Federal de Psicologia. Alexander, obrigado por nos atender, seja bem-vindo. E eu gostaria de iniciar essa conversa nossa pedindo para você falar um pouco sobre sua trajetória profissional e de militância, tanto no campo dos direitos humanos como da luta antimanicomial, e aproveito para emendar uma questão. Eu entrevistei, tempos atrás, a Cel, que é uma mulher trans, presidente do CRP do Rio de Janeiro, e ela contou um pouco o processo de transição dela, o apoio que ela teve da família, etc. Você é um homem trans. Como é que foi esse processo para você e de que modo a psicologia atuou nisso? Ajudou, não ajudou, não teve nenhum papel? Como é que foi isso para você? Bem-vindo. Olá, boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite do nosso Sindicato de Psicólogos de São Paulo, agradecer ao Rogério Giannini também pela ponte. Então, a CEL, né? A CEL é uma grande referência para mim, tanto como uma mais velha que veio antes de abrir o caminho da psicologia, quanto enquanto pessoa maravilhosa. E falando um pouco sobre o início da minha transição, esse processo ele foi meio complicado, digamos assim, não sei se complicado é a palavra, mas complexo, porque além de ser uma pessoa trans, eu sou uma pessoa intersexo. Então, essa transição não aconteceu com hormônio, necessariamente, né, com hormônio sintético. Porque eu sempre fui uma pessoa que teve barba, que teve muito pelo. Minha mãe conta que desde os 2 anos, ela já sabia que eu não era uma menina. E isso se mostrava no meu corpo, né? Para além de vestimenta, isso se mostrava no meu corpo quanto uma pessoa intersexo. Acabei, posteriormente, passando por... Até eu descobri que eu era intersexo, entender o que era uma condição intersexo, né? Eu acabei passando por reumanização hormonal, por forma de tratamento, de tentar readequar de alguma forma, assim, meu corpo àquele gênero que a medicina e minha família tinham entendido que era o correto, né, naquele momento. Então, não tem uma temporalidade assim, tipo, talvez tal momento eu tomei um hormônio e começou a minha transição. Então, na verdade, a minha transição já começa desde o meu nascimento, nessa ambiguidade. Eu já estava mais ou menos definido aqui. Exatamente, nessa ambiguidade de gênero, nessa ambiguidade de caracteres que as pessoas leem como masculino, enquanto uma pessoa intersexo, já estava nesse momento, a minha transição já estava começando. Então, quando eu passei por uma reormonização para tomar hormônio feminino, aí que foi de fato uma violência para mim, né? Porque a ambiguidade ali me comportava, fazia sentido para mim. E aí, quando eu vou no médico, ele entende assim, não, você não menstrua, você tem que menstruar. Por que não está crescendo o seu peito? Por que não está, etc. Essas coisas que esperam, né, de pessoas endossexos, pessoas que, no caso, não são intersexos. Aí eu passei por essa reormonização e acentuou meus caracteres femininos, digamos assim. Aí, depois disso que eu fui compreender... Foi uma violência para você. A violência que hoje, inclusive, ainda segue em curso nesse percurso.
As crianças intersexo passam por vários tipos de violência. O meu caso foi reumanização hormonal, mas há quem passe por violência genital, de ter que operar, de nascer com caracteres sexuais, no caso dos órgãos sexuais ambíguos, ou com alguma outra diferença sexual que não esteja dentro do XY e do XX, né? E aí passam por essas violências. Né? Então, existem diversas formas de comportar a identidade intersexo, seja com cirurgias que acontecem de forma como violência, seja com rehormonizações, seja com outros tipos de tentativa de normatizações que acontecem. Então, no meu caso, tive essa questão de sempre ter entendido, e o meu corpo também sempre demonstrar que ali eu não fazia sentido para esse sistema sexo-gênero. E aí, quando eu tenho 16 anos, 16, 17 anos, eu vou entrando, né, dentro da militância, do movimento social e nomeando as coisas, e compreendendo que as coisas têm nome, compreendendo o que é uma pessoa trans, a diferença de identidade de gênero, de orientação sexual, e aí entendendo, então é isso. Que, quando eu descobri a palavra trans, então é isso que eu sou. Que até então eu já entendia que eu não era uma menina, mas ao mesmo tempo a sociedade me dizia, não, você só é um machinho, né? Uma mulher que se veste de homem, tenta ser homem, ou masculinizada, mas que é mulher e gosta de mulher, você é lésbica. Era esse o lugar que ficava para mim. E aí, posteriormente, eu fui compreendendo que, na verdade, não era sobre a minha orientação sexual, não era sobre com quem eu queria me relacionar, mas sim sobre a minha própria identidade. Então, enquanto uma pessoa trans intersexo, eu tive essa diferença. Eu tive a diferença, por exemplo, eu ter, enquanto numa realidade ao meu redor de pessoas trans, de homens trans, que lutavam muito para, de alguma forma, ter alguns caracteres como a barba, eu sempre tive barba. Então, eu tenho memórias de criança raspando, puxando com pinça, meu rosto inteiro, para tentar me adequar, para tentar sair um pouco dessa violência que eu sofria por ter barba, por exemplo, por ser uma pessoa intersexo, por minha testosterona sempre ter sido alta. E aí depois eu venho resgatar, né, essa barba de fato, venho resgatar tudo isso em um outro lugar, já abraçado pela identidade trans e conseguindo trazer isso como forma de orgulho, de resistência, de escudo, mas também de beleza, por um exemplo. Né? Hoje eu consigo achar bonito no meu rosto, mas em um momento já foi muito violento. Com certeza você é um homem bonito, né? Obrigado. Homens ou mulheres devem te reconhecer desse jeito. Mas, de fato, me parece assim, para você, enquanto indivíduo, é uma violência falar que o teu corpo, a tua sexualidade não é normal, né? Quer dizer, não é apenas uma outra forma de normalidade, mas a gente ainda vive numa sociedade bastante preconceituosa, e no seu caso, acho que talvez ainda tenha um componente a mais, que é o componente do racismo. E aí, Exatamente. também eu não sei como que isso afetou, como é que isso também trabalha junto com você nessa questão. Mas aí você se encaminhou para a psicologia. Como é que foi esse teu percurso para a psicologia e para entrar no Conselho Federal? Aí, acoplando com essa que você trouxe, né, do racismo, a minha identidade, ela perpassa por diversas questões, né? Eu sou um homem trans, intersexo, amapaense, morador da Amazônia brasileira, sou filho de população tradicional ribeirinha, que é uma população marcada na Amazônia, conhecida na Amazônia como população das águas, que mora na beira dos rios. A minha família é do interior do Pará, do Afuá, os dois lados, né, paterno e materno, meus avós, que vieram para o Amapá em busca de construir uma vida melhor. E aí eu sou parido e gestado, né, nessas águas, nessas lógicas. Nisso começa uma trajetória de me compreender enquanto sujeito acadêmico, enquanto sujeito profissional. Inicialmente tive uma breve carreira, né, no direito, fiquei 4 semestres no direito, mas aí não consegui aguentar. Foi um ambiente muito violento para mim, que também tem muitos marcadores de gênero e entre outras relações de poder que ali na época eu não tinha estrutura para agenciar e acabei declinando. Né? Gosto muito do direito, não foi uma escolha errada, mas foi um ambiente difícil para mim, muito difícil. E aí nisso eu acabo conhecendo outros profissionais da psicologia e outros estudantes de psicologia na época
que me acessibilizam ali, vamos assistir uma aula comigo, vamos ali na minha faculdade, ver como é, e me apaixono pela psicologia nesse momento. E fico, nossa, como o ambiente acadêmico tem essa possibilidade de ser outra coisa, né? A psicologia me vem como um acolhimento, me vem como uma porta de possibilidade de exploração de indivíduo, de exploração da minha sexualidade ali naquele ambiente também bem menos normativo, apesar de academia ser, né, estruturalmente uma relação complexa e muitas vezes violenta para pessoas trans ali, naquele momento foi um respiro para mim, apesar de eu ter sido única pessoa trans do meu colegiado ali na época. E aí tive a psicologia no meu caminho como esse respiro, né? Como esse respiro depois de uma experiência muito traumática na academia. E aí começo a me movimentar dentro de projetos de extensão. Eu tive uma professora muito importante na minha trajetória, minha única professora negra na época, Alane Sena, que criou um projeto de pesquisa sobre direitos humanos, diversidade e direitos humanos. E aí a gente começa a fazer essa discussão no território amazônico, um território onde tinha essa especificidade na época de que os únicos cursos de psicologia que tinham eram instituições particulares. Então, se tinha esse viés de discussão, de formação mais neoliberal, mas que, ao mesmo tempo, tinha as suas rachaduras e as suas pessoas ali que conseguiam hackear esse sistema. E nisso a gente começou a fazer discussão sobre o nosso território, sobre raça no nosso território. O território amazônico é um território que precisa de uma discussão que se entenda a complexidade desse território, dessa miscigenação negra e indígena, que muito diferente de outros estados brasileiros, como Salvador, por exemplo. A negritude no território amazônico ela é outra coisa. Ela é uma negritude de uma pele mais clara, muitas vezes, dessa miscigenação muito forte com os povos indígenas e tradicionais, onde a categoria pardo tem também uma outra leitura, uma outra questão, que já vai abarcar essas outras identidades, como a minha identidade ribeirinha. E a gente começou a se movimentar dentro desse território, assim, fazendo essas discussões, buscando falar sobre gênero, buscando falar sobre raça, e nisso eu fui observado por uma professora que tinha acabado de retornar, a professora Lívia Relias, uma professora muito importante na discussão de raça na psicologia brasileira hoje, principalmente dentro da Gestalt terapia. E ela voltava para Amapá, ela é amapaense, voltava para Amapá em busca de estudantes que estivessem discutindo raça, estudantes profissionais, para tentar articular a AMPSINEP no Amapá, a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores, de subjetividades. Então a gente começa digamos assim, essa fundação do nosso núcleo da AMPSINEP no Amapá, buscando continuar e fortalecer essas discussões do território, e nisso já começa a também ter mais fôlego, ter outras corpas discutindo isso, que na época era uma discussão apagada, né, das instituições. A raça é uma discussão ainda muito apagada das instituições privadas. Aí a professora trouxe esse campo possível de construção no território para aglutinar esses estudantes que estavam muito afastados, cada um fazendo essa discussão na sua faculdade, conseguindo pactuar coisas com professores específicos, e aí ela aglutina esses estudantes como forma de a gente criar esse coletivo de pesquisadores e psicólogos negros, que é um coletivo nacional. E você acha, Alex, pode chamar de Alex? Pode, claro. O Brasil tem muitas diferenças regionais, é muito díspare, mas o racismo é uma coisa que permeia a sociedade como um todo. Você sente que há graduações, vamos dizer assim, desse racismo num centro mais populoso como São Paulo, Rio? Na discussão da raça, você está falando? Na discussão, no próprio preconceito. Você vem do Amapá, dá para perceber nas suas andanças aí pelo país ou nas suas conversas com outras pessoas que há esse tipo de coisa, locais que aceitam mais, locais que aceitam menos, ou a desgraça tá geral? Não, tem sim as suas especificidades. Assim, cada território conta com muitas diferenças e complexidades de acordo com cada corpo. Eu tive a experiência agora, no Mato Grosso do Sul, no primeiro encontro LGBT Garanicauá, onde é um povo que está em retomada, um povo que não está com as suas terras demarcadas. A discussão, por um exemplo, de LGBT em território de retomada é outra discussão LGBT em territórios que estão demarcados, por exemplo.
porque aí vai transversalizar com a violência policial, com a violência de fazendeiros, com a violência, com preconceito, às vezes, que vem do próprio povo, transversalizando todas essas nuances que o território traz. No Amapá, participava da rede de saúde mental dos povos indígenas do Pará, do Amapá e norte do Pará. Que as ilhas do Pará são mais próximas do Amapá, então a gente faz essa discussão também do norte do Pará. As nossas questões em relação à rede de saúde mental são completamente diferentes do Amapá, são completamente diferentes de um povo em outro lugar do país. Então, assim, consigo observar que tem muitas complexidades, de acordo com que população a gente está falando, né? Estou falando de povos indígenas, população indígena, mas eu falando de população negra, por exemplo, o Amapá também conta com uma população quilombola muito forte, que em vários quilombos, hoje também é a população quilombola que mais vive dentro de quilombo do Brasil. Então, a gente pensar assim, esse território, o meu território, é um território muito ilustrativo, né? É a polícia que mais mata no Brasil por população de habitantes. As pessoas pensam muito que é Rio de Janeiro, não é, tem esse estigma ainda, né, também, mas não é. É Amapá, população de habitantes, depois é Bahia, e também o território com o pior saneamento básico do país, e é o território que mais quilombolas vivem dentro de terras quilombolas. Tem, assim, é um território assim, extremamente complexo, que vive um processo de militarização, que conversa, inclusive, com a minha própria história, com a história da minha família, com a história das populações ribeirinhas do território. E aí eu vou pensar, por exemplo, em mim num território sudestino, em São Paulo, por exemplo. Hoje eu moro em São Paulo. Me mudei recentemente para São Paulo e consigo ver como o meu corpo em São Paulo, um lugar tão múltiplo, ainda é um corpo diferente. Porque São Paulo é um lugar que você sai no metrô e consegue ouvir pessoas falando em 3 línguas diferentes. Assim, são muitos troncos étnicos vivendo no mesmo território. É uma diversidade, uma pluralidade muito grande. Mas o meu rosto ainda em São Paulo, por um exemplo, eu sou lido como indígena. Porque a negritude amazônica é diferente. E tem essa miscigenação muito forte, né? Então, eu sofro, por exemplo, um preconceito de marca, né? De as pessoas lerem e pensarem, não, é indígena, seja colocado nesse lugar, quando na real eu não venho nem de nenhum povo, né? A minha miscigenação tem sim essa especificidade do território, mas eu sou negra de pele clara. Então, o meu próprio corpo, o que o meu corpo ecoa nos diferentes territórios, já vai me mostrando e me demarcando ali o que é que o que é que eu tenho que ter cuidado, né? E o que é que eu posso começar a pensar e trazer para a minha própria prática profissional, entendendo a territorialização como processo de subjetivação muito forte, coletiva e individual, né? Digamos assim. Você já vai treinando a própria subjetividade para entender o local que você tá indo. E na tua atuação profissional, quando alguém vai consultar com você, você atende só a população trans ou você atende qualquer um e a pessoa, quando chega, vê que você é um homem trans ou indígena? Qual é o comportamento? É tranquilo? Tem aquele choque inicial? A gente se reportando para a Então, Céu, ela disse que algumas vezes ela teve esse... Bom, ela atendia todo mundo, mas às vezes tinha algumas coisas até as pessoas, né, ganharem a confiança, etc, etc, etc. uhum. Como é que é esse trato profissional com você, Alex? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. A experiência profissional começa, de fato, na residência multiprofissional em saúde coletiva, que é o programa que eu fiz na Universidade Federal do Amapá. Eu tive um início muito, muito conturbado da minha vida profissional, porque foi pandemia, e aí me formei, assim, uns anos indo para a faculdade, e no final me formei dentro do meu quarto. E aí isso ficou assim muito, nossa, como é que eu vou iniciar? E não tive um rito, não tive um processo, não tive nada, e também foi difícil de articular, porque estava todo mundo enclausurado, com medo de morrer, ninguém sabia o futuro. Então, nisso, eu acabei passando por um processo de transição de carreira para programação. Depois, enquanto isso, eu estava fazendo vários programas de residência, tentando passar, até que eu consegui, de fato, passar em um programa, que foi o programa de saúde coletiva, né, da residência da Unifap. E nesse programa é onde começa, de fato, minha vida profissional. E o primeiro iniciei na UBS, na atenção primária,
onde trabalhei com idosos hipertensos diabéticos. Tive uma experiência assim, muito rica. A atenção primária é uma escola maravilhosa na psicologia e também muito apagada dentro da graduação. Foi uma prática assim que eu, por exemplo, nunca estudei sobre SUS direito na minha graduação, né? De fato, eu vou estudar SUS e me inteirar no SUS, nos meus estudos para minhas possibilidades de passar em programas. E aí é quando eu começo a me formar e ser formado dentro desse programa de residência multiprofissional, onde foi fundamental, foi crucial essa experiência na atenção primária para esse psicólogo que hoje eu sou, e de conseguir pensar essa psicologia territorializada. Então, comecei essa experiência com idosos, do qual não tive problema, né, em relação à minha identidade, foi muito tranquilo. E, posteriormente, fui para assistência estudantil da própria universidade, no PENAS, né, Programa Nacional de Assistência Estudantil, do qual eu fiquei junto com a outra psicóloga lá atendendo os estudantes de graduação. E nisso foi muito curioso, porque o meu público mudou completamente, né? Primeiro eu estava com idosos, depois eu fui para essa maravilha da residência, né, de conseguir ter experiências múltiplas. E aí eu fui para assistência estudantil, e na assistência estudantil já tive outra experiência, inclusive de surpresa, dos próprios estudantes de terem um psicólogo trans. Então, assim, muitos jovens, né, as psicólogas que eram do PENAS eram mulheres mais velhas, que, inclusive, foram extremamente generosas comigo ali naquele processo formativo, me ajudando, me instruindo, mas que, por serem mulheres mais velhas, os estudantes muitas vezes ficavam, assim, com um certo receio de procurar ajuda, ou de não serem compreendidos, ou de alguma coisa assim. Coisa que, de fato, não era questão, porque, apesar da idade, isso nunca fez nenhum tipo de barreira ali no atendimento dos estudantes. Mas essa identificação maior aconteceu, de começarem a querer ser atendidos comigo, me procurarem, e aí eu participar desse processo que eu estou me formando nessa universidade, ao mesmo tempo estou atendendo os estudantes dessa universidade e pesquisando sobre essa universidade, que eu também, nesse momento, junto com a psicóloga Thaís, a minha preceptora, a gente começou a fazer um censo de estudantes trans da Unifap. A Unifap é a primeira universidade do Brasil a instituir o nome social, muito antes da Dilma, que foi a primeiro aceno, de fato, federal, falar sobre isso, em 2009. Em 2008, a Unifap já estava instituído o nome social e foi referência para as outras universidades brasileiras. Então, veio da Amazônia essa iniciativa do nome social, né? E, ao mesmo tempo, o meu nome é o social... Federal do Amapá, né? Isso, a Unifap é a Universidade Federal do Amapá. E, ao mesmo tempo, era muito complexo, porque eu estava fazendo um censo ali, pesquisando estudantes trans, sendo estudante trans, e com o meu nome social desrespeitado na primeira universidade que institui o nome social no Brasil. Até hoje eu estou com um problema em relação a isso, né? Questão burocrática ali e vontade também. Até hoje eu não consegui emitir o meu diploma de residência multiprofissional, porque o meu nome está errado. Então, eu ainda estou nesses trâmites, estou nessa questão, mas aí também estava pesquisando sobre isso, ali dentro da universidade. Aí consegui fazer um mapeamento, junto com a psicóloga, a preceptora, e descobri que tinha estudantes que não estavam almoçando no RU, por conta do nome errado, que não estavam conseguindo acessar a biblioteca, por causa do nome errado. Então, a gente teve ali uma mensuração e descoberta de que estava acontecendo muitas violências sistemáticas numa universidade que tem um nome social como carro-chefe. Então, o que estava acontecendo, né? E aí comecei a fazer essas costuras. Na época, se tornou muito complicado continuar com essa pesquisa e manter os atendimentos e manter tudo, então ela acabou ficando um pouco de lado, digamos assim. E aí eu comecei a fazer a minha outra pesquisa sobre a expansão das comunidades terapêuticas no estado do Amapá. O Amapá, de acordo com o Desinstitute, que é uma instituição de saúde mental e drogas, que fala sobre cuidado da liberdade, eles lançaram um painel de 25 anos da lei da RAPS, fazendo um balanço pelo Brasil e tentando fazer algum tipo de mensuração de como estava essa lei em diversos territórios brasileiros. O Amapá, de acordo com esse painel, né, porque a gente tem esse apagão de dados de saúde mental, então a gente conta muito com os dados que são feitos paralelos, digamos assim, mas que não são menos
fidedignos, e de acordo com esse painel dos 25 anos da RAPS, o Amapá é o estado que menos conta com CAPES por população de habitantes no Brasil. Então, o estado mais precarizado em relação aos CAPES. E aí, nisso, já tinha uma atuação, né, do movimento do texto manicomial do meu território, que, inclusive, me formou também como essa residência, né? Foi uma outra residência para mim, o movimento do texto manicomial, onde conseguiu me aterrar no meu território e compreender as ferramentas ali de controle e de luta que a gente precisava ter dentro da psicologia, que conta com diversos profissionais, tanto da ciência social, quanto sociólogos, quanto psicólogos, quanto pessoas sobreviventes de comunidade terapêutica. E também comecei a me articular dentro da rede de feministas antiproibicionistas, a RENFA, do Núcleo Amapá também, onde também participei da fundação. E aí, como a AmpSinep. E aí, conversando com esses movimentos e integrando essas práticas, comecei a entender que o Amapá também padecia dessa discussão em relação às comunidades terapêuticas, já que o nosso território, por exemplo, é conhecido como essa precarização dos CAPs. Hoje também ainda não conta com nenhum CAPs 24 horas. E acho Tem que são, CAPS AD lá? e nem tem CAPs AD, mas ele não é 24 horas. Tem o CAPs AD, o CAPs Gentileza e o CAPs I. O CAPs Gentileza é para transtornos mentais graves e persistentes. E dentro dessa discussão, comecei a questionar essa destinação de recurso público para as comunidades terapêuticas em detrimento dessa precarização dos CAPs. Foi uma pesquisa muito rica, foi a pesquisa que eu consegui me graduar nessa residência, inclusive, foi meu trabalho de conclusão de residência, onde ainda vou fazer a publicação, né? Ainda não publiquei, mas ligando todas essas discussões em saúde mental, eu percebi que o meu território precisava ser colocado para cima e ser visibilizado. Então, eu tive com essa experiência tanto da pesquisa, com pessoas trans na universidade, onde tive a minha própria experiência e a pesquisa, e essa pesquisa sobre a expansão das comunidades terapêuticas no território amapaense. Inclusive essas questões de comunidade terapêutica a gente trata bastante aqui, temos vários episódios, quem tiver interesse procura, que tem bastante discussão em relação a isso. Você é jovem, mas você já tem uma bagagem grande aí de militância, né? Nessas áreas. Eu vi também que você também milita no Fonotrans, que é o Fórum Nacional de Pessoas Trans. E quem entra no site da entidade acaba encontrando termos como transsaúde, transracismo e por aí vai. Qual que é a importância de distinguir, por exemplo, o racismo em geral de um transracismo, a saúde de uma transsaúde? E você acha que o SUS tem que ter um viés dedicado exclusivamente a pessoas trans? Então, o Fonatrans, ele é um presente, assim, na minha vida, que é o fórum que discute de forma muito nomeada, né, a intersecção da transfobia com o racismo, que hoje é a Giovanna Baby, minha mãe travesti, que também é presidenta do Fonatrans, nossa percussora matriarca dos direitos trans do Brasil. E ela faz muito essa discussão imbricada, né, da identidade trans com raça, com território. E assim, é muito importante a gente conseguir compreender, por exemplo, recentemente teve uma discussão, né, sobre racismo ambiental e pessoas trans. E a gente pensar esse escopo todo, né, compreendendo o direito à cidade de pessoas trans, onde o racismo ambiental vai também impactar. E assim, muito importante, sim, a gente pensar nessa questão do SUS. Antigamente a gente tinha o processo transexualizador, né, que hoje já não tem esse nome, também está passando por um grupo de trabalho e reconstrução para se pensar a atenção integrada a pessoas trans no Brasil. Isso aí que está acontecendo hoje, né, esse grupo de trabalho com diversos profissionais trans, se pensando essa especificidade, entendendo que hoje não abarca, né? Hoje o SUS tem critérios muito injustos e muito transfóbicos em relação à fila, à espera,
tem que ter 12 anos, tem que ter não sei quantos anos para você poder se garantir, coisa que hoje a psicologia, inclusive, já não legitima, né? A psicologia, através da Resolução 01 de 2018, já vem trazendo essa perspectiva da autodeterminação. Então, a gente não precisa de um tempo, não, peraí, que eu vou precisar te atender por 2 anos, vou precisar te atender por 1 ano, para poder garantir que você é uma pessoa trans. Hoje, a gente já tem aparato legal, aparato teórico, para legitimar essa determinação dos corpos trans. Então, esses critérios hoje estão sendo todos trabalhados e debatidos nesse grupo de trabalho que tá acontecendo, para a gente repensar a atenção integral de pessoas trans no SUS e garantir essa integralidade, garantir que, por exemplo, as pessoas não fiquem anos na fila esperando para tentar ter acesso ao mínimo, né? A uma cirurgia, a uma mastectomia, a um silicone, a uma redesignação sexual. A gente tem essa discussão muito forte, e o SUS ele precisa garantir, porque hoje os planos de saúde, a gente tem um embate muito grande com os planos de saúde. Alguns a gente consegue, por um exemplo, garantir essas cirurgias sem precisar de processo judicial, mas a grande maioria não. A grande maioria precisa ser travada um processo judicial para se trazer que essa cirurgia, essa necessidade não é uma questão de estética. Que é esse que é o debate, né? Fala que é um debate estético, não é uma questão estética. Uma mastectomia ali para um homem trans poder se sentir melhor com o seu corpo, poder esticar a coluna, poder ficar confortável, poder participar da vida social de outra perspectiva. Um silicone, uma redesignação sexual é muito além de estético. Fala sobre nossa possibilidade de vida de existência e de vida simbólica e material, né? Então, o SUS ele é um braço importantíssimo, é uma disputa que precisa ser feita constantemente, e tem sido feita, né, por diversos profissionais trans que hoje estão nessa frente, essa reconstrução do processo, que ex-processo transexualizador, né? Esse nome também parece um raio, né? Transexualizador ali que vai dar em você e você virou trans, né? Então esse nome também foi debatido, esse nome também vai ser mudado. Só o termo já estigmatiza, né? Exatamente. É porque a gente sabe que não precisa necessariamente, né? Isso tudo são tecnologias que a gente pode e deve usar se quiser e se sentir necessidade, mas não é obrigatório, né? Então não é isso que vai fazer você de fato um trans. Você também, Alex, você participa da comissão de direito. Oh, passou um amigo aí. Meu gato aqui. O gato. Qual o nome dele? Dela, não sei. É a Botinha, minha gatinha. Botinha. É a Botinha. Se ela quiser participar, também pode deixar ela aí, não tem problema nenhum, não. Então, você estava falando, você também participa da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal, né, de Psicologia. E o Conselho lança, de tempos em tempos, campanhas, e agora a última delas é Descolonizar Corpos e Territórios, Reconstruindo Existências Brasis. O que essa campanha se fala, né? Que revisitar as contribuições afropindoramas e latino-americanas, né? Compõe os saberes, as práticas da psicologia. Só para quem nos ouve, afropindorama ainda é um termo pouco popularizado, mas diz respeito, pindorama, no caso, substitui a designação indígena, que muitas pessoas já consideram que é um termo colonizador. Estamos falando de pindorama, que era como os tupis guaranis designavam toda essa orla de território brasileiro. Então, mas explica para a gente aí um pouco como é que está essa campanha, o que ela pretende, quais são os objetivos. Então, essa campanha, a gente... Peraí que o gatinho tá... Então, essa campanha, a gente está muito animado com ela, a gente conseguiu fazer essa construção coletiva. A Comissão de Direitos Humanos é bem plural e diversa, ela conta com pessoas de diversas regiões do Brasil, e isso foi ótimo para a gente conseguir pensar cada um na sua territorialidade ali e trazer esses Brasis, né? É isso que a gente está trazendo no nome. Reconstruindo as existências Brasis, compreendendo que o Brasil não é um, fazendo essa disputa também desse sujeito, dessa psicologia que pensa esse sujeito incolor, inodor, que não cheira, que não sente, que é o paciente, que é a psicologia, que é o Brasil. Então, a gente tentando complexificar um pouco mais
esse debate e conscientizar e transformar as práticas da psicologia com um diálogo com a coletividade, com os movimentos sociais, com as universidades e também com o nosso sistema conselho. Então, essa campanha reconheceu os saberes locais, fortalecer os espaços comunitários, coletivos, promover ações concretas da comissão em vários territórios do país. A gente está... essa campanha vai ter vários desdobramentos, como podcast, onde a gente vai fazer essas discussões relacionadas a esses temas, e também os giros do Brasil. Os giros vão ser atividades territorializadas que a gente dividiu por regiões, e ali cada conselheiro do território se reuniu com os movimentos sociais ali do seu território, com os seus CRs regionais ali, para se pensar o que desse território pode ser discutido mais especificamente. Por um exemplo, agora eu vou participar em novembro do Giro Norte. Vai ser no Amapá, vai ser no meu território, e a gente vai falar sobre segurança pública e racismo ambiental, que são dois temas que transversam o território, né? Como eu trouxe ali, a violência policial é uma coisa que é muito marcada e muito forte no território, e o racismo ambiental também, nesse contexto de grandes empreendimentos que afetam populações tradicionais, ecossistemas locais, da discussão hoje muito forte em relação a modos de vida sustentáveis e recursos essenciais ali àquelas populações. Então, o Norte 1 vai fazer essa intersecção, né, da discussão dessa guerra às drogas com o racismo ambiental no Amapá, destacando essa urgência integrada e reconhecendo essas múltiplas formas de violência que ronda o território, causando desigualdade social. Assim como os outros territórios também vão ter outras discussões, de acordo com ali a sua territorialidade. Então, a gente vai ter muitos desdobramentos dessa campanha. São debates complexos, mas, de fato, dá muito, como você falou, desdobramentos, né? Dá muito pano para manga, dá muita conversa isso aí, né? Dá muita conversa. E agora, para a gente ir terminando aqui, já encaminhando aqui nossa conversa, Alex, você agora está em São Paulo, né? Agora estou em São Paulo. Se é por um tempo. Estou morando em São Paulo. Dá um choque muito grande de diferença entre as regiões? Como é que está aqui, você morar nessa selva aqui? Te dizer, dá muito choque, sim. Ainda mais que eu venho de um lugar quente, muito quente, né? Eu cheguei em São Paulo, não tinha nem roupa para São Paulo. Cheguei cheio de regata, pensando que ia conseguir usar, e aí tive que passar por uma readaptação, né? Então, assim, o calor, ele de fato molda o humor no meu território. Quando tá frio, tá todo mundo assim encolhido, quer ficar dentro de casa, não quer fazer as coisas. Como a gente diz lá, fica meio amuado, mufino. E em São Paulo a gente tem que aprender a viver com o frio, né? E o frio ele é presente. Além da diferença da alimentação, eu comia, né, açaí todo dia, almoço e janta. E aí agora eu tô tendo que lidar com essa falta, né? E tem o açaí da Amazônia, de fato, em São Paulo ele se transforma num sorvete ali, numa espécie de uma outra coisa. Misturam com outras coisas ali que não é mais o açaí, o meu açaí. Então eu tô com essa abstinência, digamos assim, de Isso, açaí. muita gente que eu conheço da região norte reclama disso mesmo, do açaí de São Paulo é um açaí fake, né? E vira O uma açaí fake. sobremesazinha ali de sorvete mesmo. Exatamente. Não é o açaí que a gente toma como população tradicional ali, né? A minha família é extremamente ligada ao açaí. Como família ribeirinha ali, a gente tem uma batedeira no fundo de casa para bater para consumo próprio. Traz do terreno o açaí, bate em casa, come na tigela do ladinho da comida, né? E aí isso tem sido assim, outras, enfim, tem outras contrapartidas que São Paulo me dá, mas algumas coisas precisam ser renegociadas para ter essas contrapartidas. E a alimentação é uma, né? Ao contrário, e falando dessas outras contrapartidas, também tem sido muito interessante viver num território de uma maioria trans, uma maioria dos espaços que eu vou. Espaços assim de diversidade, LGBT, isso tem sido bem potente. Acho que São Paulo tem essa força de conseguir criar os seus grupos sociais ali, né, as suas colônias, entre aspas. Então, tem
Conheço pessoas do norte que conseguem se aglutinar, criar eventos, criar festa junina do norte, comida tradicional, comida típica, assim como os nordestinos fazem isso historicamente aqui, muito bem. E essa diversidade, né? São Paulo é muito rica nessa diversidade, tem proporcionado muita possibilidade do novo. Isso tem sido muito bom, apesar do frio, né? Eu sou um bicho tropical, eu sou um bicho extremamente tropical, mas que está aprendendo a lidar com o frio. Mas muito feliz também. A psicologia é muito forte em São Paulo. Também consegui ver essa multiplicidade de coletivos e ações que estudantes e profissionais de psicologia conseguem atuar aqui. Então, já em pouco tempo, já consegui adentrar em coletivos sobre psicodélico, sobre feminismo, sobre os tradicionais, sobre drogas em geral, que é o tema que eu gosto de discutir. Tem me agariado uma boa rede assim, de discussões e de conhecimento muito boa. Aqui tem um universo muito plural mesmo para as várias manifestações. Mas vou te avisar o seguinte, o frio aqui já foi muito pior, viu? Hoje está bem maneiro aqui, né? E aquilo que você sente aqui, quando a gente vai para o norte, também tem a mesma coisa. A primeira vez que eu fui para Belém, eu comprei o Jornal Liberal em São Paulo antes para poder ver as notícias, me entender um pouco, me situar um pouco. Estava lá na cidade, e a manchete era assim, inverno rigoroso. Eu cheguei lá meia-noite, estava 32 graus. Eu falei, meu Deus, não quero ver o que é o verão rigoroso disso daqui. Mas é assim, o né? nosso frio é bater um ventinho, a gente já está de casaco. Pois é, mas são essas questões. Mas muito legal. Aí você morando em São Paulo, você é sempre bem-vindo aqui ao nosso sindicato, vai lá nos visitar, acompanhar os debates. Eu acho que a sua contribuição, a sua experiência é sempre muito importante para a reflexão, em geral, da cidadania e da gente elevar um pouco essa compreensão e perder os estigmas e os preconceitos que ainda temos, né? Ainda temos muitos aqui para romper. Né? Então, Alexandre Oliveira, psicólogo, jovem psicólogo, já aí na batalha, homem trans que assume sua militância nessa área, junto com a gatinha, Botinha. Então, bem-vindo, obrigado pela sua entrevista, suas reflexões. Eu acho que é sempre um momento muito importante. Aí deixo a palavra aí com você, final aí, para você quiser dar um alô final aqui para os nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado, viu? Agradeço muito o convite. Vou sim visitar o sindicato. Então, convidar as pessoas a conhecer a nossa campanha de direitos humanos, descolonizar corpos e territórios, reconstruindo a existência Brasis, e agradecer demais, assim. São Paulo tem me proporcionado coisas muito boas, as pessoas falam, né, cidade hostil. Essa ferramenta que eu venho e trago comigo, que é a psicologia, uma ferramenta que ajuda a construir, reconstruir muitos espaços e a estar em muitos locais que são de grande valia para mim e para a minha população. Também acho que é muito importante a gente trazer e visibilizar os psicólogos do norte, tem muita psicologia no norte, tem muita psicologia nortista, psicologia de beira de rio, de dentro de canoa, que a gente faz com o que dá, como dá, com o que tem, e convido a gente convido as pessoas a conhecerem mais, né, a se interarem mais dos coletivos nortistas, das iniciativas da psicologia que transversam e conversam com diversos corpos, diversas regiões, raça, classe, território, da gente sair dessa visão do sujeito, desse sujeito de plástico. Né? Então, o meu sujeito ele é bem úmido, ele vem de um lugar de muita umidade, de muita água, de muito açaí, muita comida tradicional, muito tacacá, muito tapá, muita maniçoba, e isso faz a minha subjetividade, a minha multiplicidade de conseguir pensar e garantir essa atuação na defesa dos direitos humanos. Porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de
de tudo, de todos, né? Recentemente, a gente tem feito essa discussão em relação aos direitos humanos com crianças autistas também, pessoas autistas, na verdade, né? Não só crianças, mas pessoas autistas, pensando nesse retorno desse diálogo, dessa discussão, não só como viés biomédico, mas sim como defesa dos direitos humanos, assim como a gente fala de populações indígenas, quilombolas, negras, população trans, pessoas com deficiência. Então, vamos ampliar, expandir o nosso escopo de defesa dos direitos humanos e compreender que nessa defesa os territórios também precisam ser dialogados e falados para a gente não esquecer ninguém no caminho e conseguir enxergar todo mundo. Então, muito obrigado pelo esse convite, muito obrigado pela oportunidade e agradeço. Nós que agradecemos, Alexandre Oliveira, né? Aproveitando, inclusive, nessa questão da territorialidade, lembrar aos psicólogos, as psicólogas que nos ouvem, que a Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, vai realizar o seu congresso esse ano em Belém. Também é uma oportunidade para se conhecer, quem não conhece, ou está mais próximo dessa realidade que você conhece e nos traz aqui tão bem. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Psicólogos de todos os gêneros, raças, etnias, cores, sabores e etc. Muito obrigado, estamos juntos. Até a próxima.